Mark Ruffalo, como comentarista e ativista político, é um ótimo Hulk. Já faz um tempo que ele tá nessa onda ativista, ele influenciou inclusive as eleições americanas, mas agora parece que ele quer influenciar as eleições brasileiras também. E na boa, Mark Ruffalo, fica quietinho, vai, você não sabe nada do que acontece aqui no Brasil. Ai, mas ele é engajado, ele se preocupa com as causas sociais. Ah, é sério, nadando nos milhões de dólares que ele tem. Vivendo em mansões, vivendo numa bolha, com carro blindado e segurança. Tá bom, ele manja demais, sim. Eu sei que esse canal aqui é de conteúdo nerd, é de cultura pop, mas o Mark Ruffalo é um ícone da cultura pop, principalmente depois de interpretar o Hulk nos cinemas, o Bruce Banner. E ele tá usando toda essa influência que ele tem, essa popularidade que ele tem, pra ficar militando politicamente. Por causa disso, então, eu decidi fazer esse vídeo aqui e comentar o que eu penso a respeito desse assunto. Ele fica fazendo uns discursos alarmistas no Twitter e falando com uma grande propriedade como se ele fosse um incrível intelectual que entende demais desse assunto e que ele quer apenas o melhor para o mundo. E agora, em específico, ele quer apenas o melhor para os brasileiros. Ele está fazendo claramente uma campanha contra o governo Bolsonaro, né? Ele já disse, inclusive, de derrubar o governo Bolsonaro. Será que ele sabe que o outro candidato é o Lula ou ninguém avisou? Uma das frases mais absurdas que o Mark Ruffalo tem falado recentemente aí nas suas redes sociais é que a gente tem que escolher entre a democracia ou o Bolsonaro. Ou seja, não dá pra ter democracia e Bolsonaro. Ou é um ou é outro. Ô Mark Ruffalo, será que você sabe que o Bolsonaro foi eleito com mais de 50 milhões de votos? Se isso não é democracia, eu não sei o que é, cara. Você pode não gostar, você pode detestar o Bolsonaro pela razão que for. Mas chamar o cara de antidemocrático é simplesmente burrice. Ou apenas mau caráter. Porque aí quando você coloca um estigma no seu oponente, né, chamando ele de autoritário, são coisas que obviamente nós não apoiamos. Então aí fica fácil você desmoralizar, porque aí você pode atacar ele com o que você quiser. Afinal, ninguém vai querer definir um cara que é autoritário. Por isso que eu digo, você pode detestar o Bolsonaro por várias razões, pode apontar os pontos negativos do governo dele em várias questões, de gastos, de apoio, de falas dele, mas agora chamar o cara desses nomes é simplesmente desonestidade intelectual. Até porque eu desafio o Mark Ruffalo a apontar uma das coisas antidemocráticas e autoritárias que o Bolsonaro fez. Caso ele não saiba, na época do Coringa vírus, o Bolsonaro foi um dos únicos governantes que afirmou que a população deveria sim ir trabalhar e não ficar em casa. E ele sempre bateu na tecla dizendo que havia dois problemas para enfrentar: o vírus, mas também o desemprego e a economia. E ele defendia que as pessoas tinham o direito de sair de casa para ganhar o seu pão de cada dia, enquanto prefeitos e governadores estavam fechando estabelecimentos comerciais, impedindo as pessoas de tirarem o seu sustento. Então, se você quer chamar alguém de autoritário, o Mark Ruffalo, vai se informar primeiro, vai saber o que aconteceu nas cidades e nos estados, antes de ficar atacando toda a culpa no presidente da república, o seu sem noção. De novo, você pode não gostar dele, pode apontar diversos erros assim também, como eu pontuo, mas chamar o cara dessas coisas é burrice. O Mark Ruffalo ainda quis se aproximar dos jovens, né? Incentivando esse pessoal a tirar o seu título de eleitor, né? A galera que fez 16 anos, agora é o momento de tirar o seu título de eleitor para derrubar o Bolsonaro, para você ter um compromisso com a sua sociedade, com o seu país. Nossa, que discurso bonito! E ele se juntou a quem para fazer isso? Pois é, a Anitta. O que a Anitta entende de política? O que a Anitta entende de cultura, velho? Ai, mas ela está preocupada com o seu país. Meu filho, a Anitta comprou uma mansão de não sei quantos milhões de dólares lá em Chicago. O que a Anitta sabe de alguma coisa? Eles ficam seduzindo os jovens porque sabem que tem essa influência, principalmente ele, que é um ícone da Marvel, pra promover as suas posições políticas, quando eles não conhecem porcaria nenhuma. Assim como o próprio Leonardo DiCaprio, né? Fica falando que quer proteger a Amazônia e não sei o quê, e usou uma foto de 2013, que nem era o Bolsonaro presidente, pra falar que o Bolsonaro tava simplesmente deixando a Amazônia ser queimada, que era um descuido, que era um descaso. Esses caras são muito sem caráter. De novo, é importante dizer que eu gosto muito do Mark Ruffalo e do Leonardo DiCaprio como atores. O trabalho deles e a contribuição para essa indústria é simplesmente incrível. Mas agora, a partir do momento que eles entram pra política, o negócio simplesmente fica bizarro e chega a dar nojo. Lógico, eles são livres pra falar o que eles querem, inclusive pra se engajar politicamente, mas pelo menos façam um discurso honesto, né? Não fiquem falando coisa que vocês não têm um mínimo de conhecimento a respeito. E é esse tipo de gente que fica apoiando político como Macron, que fala que pelo bem do mundo a gente tem que deixar os outros países virem aqui intervir na Amazônia, ou seja, retirando a nossa soberania nacional. Sério, você acha mesmo que um político da Europa, cujas áreas naturais foram muito mais destruídas que as brasileiras, esse pessoal é capaz
de meter o bedelho aqui no Brasil? Faça-me o favor, né? Esses caras não conhecem a realidade de gente comum, de gente que quer ter o seu trabalho, de gente que pega ônibus cedo para ir trabalhar, ônibus lotado. Você acha que Mark Ruffalo e Leonardo DiCaprio sabem o que é isso? Você acha que a Anitta sabe o que é isso? A Anitta só sabe ostentar ali, foi para os Estados Unidos procurar a carreira internacional, cantando um monte de lixo. Não seja enganado, esses artistas não entendem de nada. Eles não conhecem a realidade de gente comum, eles não sabem o que é melhor para a população, mas eles usam a sua influência para querer definir quem são os governantes. Porque aí, eles sendo amigos dos governantes, tá tudo de boa. Inclusive aqui no Brasil, os artistas foram muito beneficiados por verba pública, né? Por isso que Daniela Mercury e outros, e Pablo Vittar e Anitta, ficam ali apoiando certos políticos, porque eles sabem que o deles vai estar garantido. E por falar em certos políticos, o Mark Ruffalo fica se posicionando contra o Bolsonaro. Mas será que ele sabe que o adversário do Bolsonaro é o Lula? Você quer falar de democracia, ô Mark Ruffalo? Você sabe que o Lula foi amigo do Hugo Chávez e é amigo do Maduro? Dois ditadores venezuelanos que mergulharam o país num caos e na pobreza e na miséria? Você sabe que o Lula fala de regulamentar a mídia? Ou seja, que o governo, com ele no comando, tem que vigiar o que as pessoas falam? Ou seja, se alguém criticar o governo, elas podem ser presas, censuradas e pior, perder o direito de se expressar, que é o que acontece em vários países pelo mundo. Será que você sabe disso, Mark Ruffalo? O Bolsonaro nunca falou nada desse tipo. De novo, você pode odiar o cara por qualquer motivo, mas ele nunca falou de regulamentar a mídia. E nunca fez nenhuma medida nesse sentido. O Lula, inclusive, recentemente disse que as pessoas não precisam ter mais de uma televisão, que isso é um absurdo, que ter só uma televisão tá de bom tamanho. Que é isso, cara? Se o cara trabalha, tem dinheiro e ele quer comprar uma, duas, três televisões, o dinheiro é dele, ele vai comprar quantas televisões ele quiser e o Lula não tem que ficar se intrometendo. O Estado não tem que se intrometer no que a pessoa tá comprando de bem, principalmente se ela está fazendo isso de forma legal. Essa história de querer controlar quantas televisões as pessoas têm em casa é muito absurdo. Será que o Mark Ruffalo sabe disso? Você sabe, Mark Ruffalo? Isso não parece autoritário para você, não? Inclusive vindo da boca do próprio Lula, que foi condenado por corrupção. Eu gostaria de verdade que da parte do Mark Ruffalo fosse só ingenuidade e falta de conhecimento a respeito dessas coisas. Mas ele é bem esperto, ele é bem informado e infelizmente, se tratando de política, ele está sendo apenas um mau caráter. Porque aí, depois quando as eleições acontecerem, ele vai continuar vivendo a vida dele super tranquilo, ganhando os milhões de dólares que ele ganha pela Netflix, pela Marvel Studios ou por qualquer outro filme que ele fizer, porque ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. E aí quem se ferra é quem vota em gente errada porque eles apoiaram. Então, Mark Ruffalo, a minha sugestão é: cala essa boca, vai fazer cinema e deixa o Brasil em paz. Eu sou o Saulo Ferreira, esse foi o meu desabafo, vou ficando por aqui, um grande abraço.